segunda transformação que eu quero falar com vocês é a confirmação da transição da velha aliança para a nova aliança. Confirmação da transição da velha aliança, uma aliança que havia sido dada para os judeus, até então chamado de povo de Deus, somente este grupo, para uma nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, estendida agora a todos os povos, raças, nações e línguas. Então, por mais que muitos não compreendam, eu tenho muita dificuldade em lidar com a realidade que a velha aliança cessou, ela se encerrou em Cristo. Essa é uma verdade irrefutável da Bíblia. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Paulo está falando à igreja de Corinto a respeito da ceia. E ele vai fazer a seguinte afirmação: da mesma forma, depois da ceia, ele, se referindo à pessoa de Jesus, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O sangue de Jesus derramado na cruz é o marco do início de uma nova aliança. Se você estabelece uma nova aliança, automaticamente a velha aliança cessa. Há um novo pacto. Jesus encerrou toda e qualquer obrigação com a lei de Moisés. E isso não significa que eu possa viver na libertinagem. Pelo contrário, uma vez que compreendo o Evangelho de Cristo e experimento o novo nascimento, nascimento esse produzido pelo Espírito Santo de Deus em nós, eu e você não podemos mais viver no pecado. Aquele que é nascido de novo não vive no pecado. O Espírito Santo em nós nos chama para vivermos em santidade. Ele não nos deixa permanecermos no pecado. Muitas vezes caímos, como a gente diz, né? No pecado por uma rebeldia da nossa parte, por ouvirmos mais os desejos do nosso próprio ser, do nosso ego, da nossa alma, do nosso homem, que a gente fala carnal. E aí nós caímos, mas o Espírito de Deus, então ele começa a produzir em nós o quê? Entristecimento. Você começa a se sentir mal no pecado, aquilo não faz mais parte de você, ao ponto que você então se arrepende, aí você ora, você pede perdão a Deus. A palavra de Deus lá em 1 João 9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado, e você retoma a sua jornada de santidade. Mas aquele que é nascido de Deus não consegue mais viver no pecado. Eu não vivo mais para cumprir a lei de Moisés. Eu estou liberto dessa lei, mas eu vivo preso à lei de Cristo, à lei do Espírito. Ao cumprir a lei de Cristo, então eu cumpro também a lei de Moisés. Todo o ensino de Jesus é o ensino de como devemos viver o amor. E a lei de Moisés, Jesus resumiu ela: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. Então, se toda a lei de Cristo é a lei do amor, e eu vou vivendo essa lei agora, não simplesmente porque está escrito numa tábua, mas porque o Espírito agora de Deus habita em mim, conforme descreve o profeta Ezequiel, a lei agora está escrita em meu coração, está escrito com fogo em meu coração, não mais numa tábua. Então eu vivo esta santidade, eu sou levado por este Espírito a viver esta santidade, este compromisso de vida com Deus. Todo o ensino de Jesus é fundamentado no amor. Agora entenda o que eu vou dizer para você. Somente no amor
a liberdade. E Jesus disse assim: verdadeiramente sereis livre. A lei não produz liberdade. Somente o amor produz liberdade. E é por isso que Jesus disse assim: já não vos chamo de servo. Por quê? Porque nós não somos mais por Ele tratados como servos, que tem que viver em obediência a uma lei escrita, mas nós somos tratados agora por Ele como filhos, como alguém que recebeu dele a sua natureza, que foi gerado novamente. Você nasce agora espiritualmente, e agora você leva sobre si o Espírito do próprio Deus. E isso é algo que nós precisamos compreender e entender. Na lei só existe uma relação de obrigação. O servo não pensa, o servo não tem decisão, o servo simplesmente obedece, e se não obedecer é condenado. Mas quando Jesus nos chama para uma relação agora, Ele não nos chama para uma relação servil e senhoril, Ele chama nós para uma relação de filiação, aonde Deus te dá assim a liberdade de você sentar e conversar e dialogar com Ele, de expressar seus sentimentos, assim como Jesus no Getsemane, que Ele chega para o Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Diante a sua angústia, diante a sua dor, um servo não poderia fazer isso, mas um filho pode fazer isso. E aí Ele diz: contudo, faças a tua vontade. E Ele te chama agora para essa relação de filho. Por isso Jesus nos ensina, quando orar, diz: Pai nosso. Olha para Deus como uma relação de pai, não mais simplesmente como um servo. A descida do Espírito Santo, então, sobre todos aqueles que professam Jesus como Senhor, é a confirmação de que o período da nova aliança foi inaugurado com a morte e ressurreição de Cristo. A promessa dada no Antigo Testamento, escrita pelo profeta Ezequiel, por Joel, se cumpriu. O Espírito foi derramado. A lei não está mais nas tábuas, ou escrita nos livros, mas ela está em nossos corações. Uma vez que vivemos no Espírito, e na lei do Espírito, é inaceitável ainda procedermos segundo as obras da carne. O Filho de Deus não pode viver nas obras da carne, porque ele vive na lei do Espírito. Então é inaceitável para um cristão viver no adultério, na fornicação, na prostituição, na imoralidade, na idolatria, na bebedeira, na glutonaria, na fofoca, na difamação de terceiros. É inaceitável que um crente viva na avareza, na soberba, promovendo discórdias, divisões, provocando a ira dos outros, fazendo juízo das pessoas, dando lado à inveja, se vestindo indecentemente, falando palavrões e coisas outras que não provêm do Espírito de Deus. É inaceitável que um crente viva ainda uma velha natureza, vivendo dominado pelas obras da carne, porque agora você nasceu do Espírito, o Espírito de Deus habita em você, e você é chamado à santidade. Então estas coisas não podem mais fazer parte do seu viver, nem do meu viver. E isso não é uma questão de cumprir lei, mas de natureza. Os filhos do diabo procedem com as coisas do diabo. Os filhos de Deus procedem da natureza de Deus. E precisam manifestar a natureza do Pai. Se somos filhos de Deus, somos chamados então à manifestação das obras do Espírito Santo, e não mais da carne.